E você pode ficar de pé mais uma vez? Abra a sua Bíblia em Efésios 4:30. Eu quero trazer uma palavra no seu coração nesta manhã. Nós vamos começar agora de manhã e só vamos terminar à noite. Amém, né? Fica tranquilo, você não vai ficar aqui direto não, né? Igual aqueles cultos africanos que demoram 6 horas, 7 horas, né? Falei hoje na minha classe, olha, os cultos africanos demoram 6, 7 horas. Eu falei, nossa, mas tudo isso? Às vezes a gente fica uma horinha, a gente já está cansado, mas não. Porque o nosso tema é extenso e para a gente preservar nosso horário, eu vou começar de manhã, pararei e continuarei o mesmo tema à noite e fecharei na parte da noite. Então você já sabe que você não pode perder o culto da noite, não é verdade? Alguns não querem perder. Mas você venha, nós estaremos fechando esse assunto muito interessante. Efésios 4:30, vamos juntos? Não? Vamos ver aqui, vamos nessa versão aqui na tela, NVI. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês, selados para o dia da redenção. Mais uma vez, bem forte. Não para o dia da redenção. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, toque nosso coração nesta manhã, para que a nossa vida seja sempre um exemplo de santidade e consagração ao Teu nome, Senhor. Abre nossos mentes, o coração, ouvidos, Senhor, para entender a Tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Na Bíblia, por diversas vezes, nós encontramos o Espírito Santo com algumas fisionomias, vamos dizer assim, ou algumas características. A mais comum, a gente pensa que o Espírito Santo, tem alguns que pensam que o Espírito Santo é como se fosse uma pomba, né? Uma pombinha, né? Não necessariamente, porque em várias situações ele se apresenta em forma de pomba. Foi o que aconteceu no batismo de Jesus, lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus fala que Jesus, ao entrar na água, os céus se abriram, e desce o Espírito Santo em forma de pomba e vem sobre a sua vida ali. Tá certo? Ali o céu se abre também e Deus então fala assim, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ali é uma forma muito fácil, muito didática da gente ver a Trindade num único momento. Deus Pai, porque se ele fala que esse é o Filho, Jesus é o Filho, é evidente, ele é o Pai. E o Espírito Santo descendo como forma de pomba. Mas também encontramos na Bíblia o Espírito Santo sendo representado, por exemplo, pelo óleo, pelo vento. Mas a pomba é a mais comum, é o que nós temos isso como característica, a gente entender que o Espírito Santo como pomba. Mas também a Bíblia fala que Jesus tinha o Espírito Santo sem medida. Olha, João 3:34 diz assim, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Então Jesus tinha o Espírito Santo sem limite, sem limitações. Tanto tinha porque Ele poderia dar dessa forma, porque já tinha sem limitações. Então quando você recebe a Cristo, meu irmão, você recebe também o Espírito Santo. Efésios 1:13 trata sobre isso. Você ao dizer sim para Jesus, o Espírito Santo faz morada na sua vida. Amém? Entende isso? Amém? Sim? Então tá bom, pode crer que isso é a palavra de Deus. Mas na verdade, às vezes nós limitamos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem para nós, Jesus tinha ele sem limitações, ele nos dá o Espírito Santo, mas nós acabamos limitando muitas vezes o Espírito Santo em nossas vidas, porque às vezes nós não sabemos como nos comportar em diversas situações do nosso dia a dia, da maneira que o Espírito Santo pudesse, então, ter o controle total de nossa vida. O interessante é que a pomba, que é um dos símbolos do Espírito Santo, ela tem algumas características bem interessantes. Ela gosta de viver em ambientes pacíficos, em ambientes onde há amor, tá certo? E aí, se a gente for fazer uma analogia disso aqui, você acha que você consegue ouvir o Espírito Santo num ambiente de complicação, de tensão, de briga, de confusão? É muito difícil ser guiado pelo Espírito Santo
apenas estando em nós mesmos, nas nossas dificuldades, às vezes nós passamos, nas nossas condutas, na nossa carne, fazendo às vezes muitas coisas até estúpidas. Agora, nós temos que nos acalmar, nós temos que deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração, mas nós temos que criar um ambiente favorável para isso. Então nós precisamos criar essa atmosfera, vamos pensar assim, essa atmosfera favorável nas nossas vidas, nas nossas casas, no nosso ambiente, para que nós permitamos que o Espírito Santo então possa trabalhar na nossa vida, falar ao nosso coração e nós possamos ter entendimento do que Ele está nos orientando e nos dirigindo. Então criar essa atmosfera pacífica, uma atmosfera de amor, de entendimento, não volátil, onde o Espírito Santo possa então sentir-se confortável para que você então possa ouvir a sua voz e ouvir o seu direcionamento. Isso é necessário e, meus irmãos, nós podemos fazer isso. Sabe, há muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, eu sou uma delas, eu digo que eu nasci dentro da igreja, né? Acho que minha mãe, acho que quando ficou pronta lá, não podia andar, você já me levou para a igreja. Estou nela até hoje. Há muitas pessoas que entram na igreja, estão na igreja desde criança, há muito tempo. Mas às vezes não entende, por exemplo, o que é ter uma vida de vitória. E se indagam, como é que eu posso ter uma vitória? Por que eu não vivo uma vitória? Por que eu não tenho tido vidas de vitória? Sabe, há muitas pessoas que entendem ou sabem tudo do que Deus tem, mas não sabem o que Deus tem para a sua vida. Há muitas pessoas que entendem que Deus é poderoso, mas não experimentam o poder de Deus na sua vida. Há muitas pessoas que sabem que tem o Espírito Santo, mas não permitem que o Espírito Santo controle a sua vida e que ele tenha um relacionamento, e que ele quer ter um relacionamento com você. Há muitas pessoas que clamam a Deus quando tem uma emergência, uma dificuldade, mas se esquecem que a nossa vida, quase sempre nós temos emergências, dificuldades, esquecemos de pedir ajuda a Deus. Então há muitos crentes que trabalham pensando da seguinte forma: as coisas pequenas eu dou conta, eu resolvo. Aí quando aparecem as grandes dificuldades, as grandes lutas, eles vão atrás de Deus. Mas, meu irmão, nunca se esqueça que para Deus tudo é pequeno. Nunca se esqueça, para Deus tudo é pequeno. Pequenininho ou grande para você, para Deus não é nada. É pequeno. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. Precisamos entender como Ele se processa na nossa vida, como Ele quer ter comunhão conosco. E precisamos ter esse relacionamento de viver uma vida conforme Ele pensa, como Ele quer nos direcionar. Porque, meu irmão, Ele nunca vai embora. Ele vai ficar aí. Só que a sua manifestação pode ser limitada conforme a chance que você dá para Ele se relacionar com você. Então, queridos, nós precisamos dar um pleno domínio ao Espírito Santo na nossa vida. Sabe, você tem que entender, há uma necessidade de nós sermos constantemente ungidos, trabalharmos, estarmos na unção do Espírito Santo. Eu não poderia estar hoje aqui, pregando, falando à igreja, se eu não tivesse sido ungido pelo Espírito Santo para fazer isso. Você não pode fazer nenhum ministério, cumprir algum ministério na casa de Deus, se você não tiver sido ungido pelo Espírito Santo para fazer isso. É como funciona da seguinte forma, vamos dizer assim que o Espírito Santo, ele é tão valioso, tão poderoso, tão especial, e Ele quer permanecer conosco em todos os momentos, mas às vezes a gente quer limitar os momentos que Ele deve ficar conosco. Sabia que para você ser bem sucedido, por exemplo, nos seus negócios, você não precisa fazer um curso de 12 lições ou 12 formas de você ser bem sucedido na sua vida empresarial. Basta dar liberdade para o Espírito Santo te guiar, te direcionar, te mostrar os caminhos.
Sabe, meus irmãos, eu não quero o Espírito Santo só um pouquinho na minha vida para eu poder sobreviver. Eu quero o Espírito Santo na toda a sua intensidade, para que eu possa experimentar todo o poderio, tudo que Deus tem preparado para mim, para a minha vida, para a minha família, para o meu futuro. Eu quero experimentar tudo, eu quero ajudar pessoas, quero abençoar pessoas, quero ser um exemplo de servo fiel, eu quero experimentar tudo. E eu preciso do Espírito Santo em constante ligação no meu ser, para que eu possa experimentar isso. Então, eu preciso do Espírito Santo. Você podia dizer nessa manhã junto comigo, eu preciso do Espírito Santo. Vamos lá? Eu preciso do Espírito Santo. Agora vamos olhar então lá em Efésios 4, nós vemos o versículo número 30, porque a Bíblia diz que é o seguinte: se nós precisamos do Espírito Santo, ela fala que nós não podemos entristecê-lo. Então você sabia que o Espírito Santo se entristece? Agora, eu espero que isso te incomode tremendamente, como incomoda a minha vida. Saber que eu posso entristecer o Espírito Santo. E você tem que sair nessa manhã aqui incomodado com isso. Porque o Espírito Santo pode ser entristecido. E eu tenho que tomar muito cuidado para não entristecê-lo. Efésios 4:30, vamos ler mais uma vez? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então Deus nos dá esse presente maravilhoso que é o Espírito Santo. E na verdade nós estamos selados pelo Espírito Santo. Pensa um pouquinho sobre isso, do ser selado com o Espírito Santo. Talvez você já foi numa loja comprar um certo bem, e depois, para proteger esse bem, muito comum em sofá, né? Para proteger o bem, o vendedor fala assim: você não quer que a gente dê uma selada nele aqui? Porque vai cair água, não vai manchar, vai cair algum líquido, não vai manchar. Ou seja, aquele produto que ele está sendo colocado naquele bem, impede que qualquer coisa de fora possa entrar e estragar o bem. Essa palavra que vocês foram selados pelo Espírito Santo, tem essa mesma conotação. Você, meu irmão, foi selado com o Espírito Santo. Você está protegido pelo Espírito Santo contra as deteriorações que a sociedade, que o mundo que está aí fora, vem para a sua vida, querem te atrapalhar, querem te trazer você a esquecer os princípios, os valores de Deus. Você está protegido, é o Espírito Santo que te sela, que te protege, que te guarda em nome de Jesus. Dá para entender isso? Vou abrir um parênteses aqui. Olha que nós estamos aqui abrindo aqui a nossa escola, Central Kids School, né? Chique pra caramba, né? Assim, olha que nome bonito. Aí você fala: nossa, a igreja quer abrindo uma escola, para quê? Quer ganhar dinheiro? Eu falei assim: não. Nós estamos preocupados com os princípios, com os valores que estão sendo ensinados secularmente aí. Você já está formado. Você já é homem maduro, mulher madura, já sabe o que está certo, o que é errado, já tem uma convicção dos princípios, dos valores. Mas as nossas crianças estão em formação. E só aos domingos, 2 horinhas por domingo, e você colaborando em casa, muitas vezes a gente vê que isso não é suficiente. Porque o mundo tem colocado os seus valores lá. Satanás tem usado política, tem usado aí, todas as formas possíveis para que os valores de Deus sejam esquecidos, principalmente valores familiares, valores do bem, sejam esquecidos. E nós, como igreja, não podemos ficar atônicos nisso e não fazer absolutamente nada. Então, o que me incomoda é que eu seja um cristão que faça alguma coisa, faça diferença. E como igreja, nós estamos dando uma oportunidade à sociedade, porque não é só para os nossos filhos, mas a sociedade, de termos, talvez tenham outros, mas eu vou puxar a sardinha para o nosso, né? De termos um colégio com princípios cristãos. Aí você fala: tudo a mesma coisa. Não é, não. Sabe que você começar um dia de aula orando? Sabe que você começar um dia de aula lendo um texto da palavra de Deus para uma criança? Sabe que a diferença de você começar a sua maior festa do ano
ser a Páscoa, explicar por que é o sacrifício de Jesus. Fecha os parênteses. No final lá tem uma mesinha lá, você já vai começar a receber informação, tá certo? No boletim está aí, se você quiser fazer uma pré-inscrição, tá certo? Porque a escola também tem que ter aluno, né? Então, pense nisso, quando você for matricular suas crianças aí para o ano que vem. Nós já estamos fazendo isso para que você já comece, as aulas não começam em fevereiro, né? Fevereiro, provavelmente, você já tem isso daqui, a oportunidade. Fecha os parênteses aqui. Que benção, né? Dá um salve de palmas aí, olha, que benção que Deus está nos dando, que oportunidade Deus está nos dando. Então, meus irmãos, nós somos selados, somos guardados e protegidos pelo Espírito Santo para nós não termos essa influência do mundo. É uma proteção, e a nossa vida, a gente tem que tomar cuidado para que nós não deixemos ou abrimos uma brecha para que às vezes coisas entrem no nosso coração, na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, e que isso, meus irmãos, como diz a palavra de Deus, entristece o Espírito Santo. Agora, para a gente ter uma ideia um pouco mais abrangente, nós temos que abrir um pouco o contexto, porque nós estamos vendo o verso 30, e quando nós abrimos o contexto, no versículo 29 e versículo 31, nós agora vamos ver como é que eu entristeço o Espírito Santo. Então veja agora o versículo 29, vamos lá, todos juntos lá. Nenhuma palavra torpe saia para que conceda graça aos que os ouvem. Então veja que a primeira coisa que o apóstolo aqui trata é justamente das palavras. Olha nós falando de novo de palavras, né? Mas por que a forma como falamos pode entristecer então o Espírito Santo? Porque lá em Provérbios já diz que na nossa boca, aquilo que nós falamos, há o poder da vida e da morte. E se realmente nós acreditássemos nisso, nós teremos muito mais cuidado naquilo que nós falamos ou como nós nos comportamos e falamos. E a gente precisa ser muito mais cuidadoso com aquilo que a gente fala, como a gente coloca as nossas palavras. Eu mesmo estou aqui pregando, falando, os oradores, pastores, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que prestar atenção colocar as palavras de uma forma correta, certa. Porque está cheio de gente aí, gente, que fala sem pensar, fala o que não sabe, que não tem conhecimento, fala besteira. E se esquece que as palavras têm muito poder. Então o verso 29 começa dizendo assim, ó, tenha muito cuidado com o que você diz, conforme o que você vai falar com outra pessoa. E poderemos até acrescentar o seguinte, tenha muito cuidado com aquilo que você vai falar da outra pessoa. Dá para entender? Dá para entender aí? Então tenha cuidado que você vai falar com a outra pessoa, mas tenha cuidado também do que você vai falar da outra pessoa. Você pode falar assim, pastor, jamais. Mas o povo gosta de uma fofoquinha, né? Ah, meu Deus. Falar mal dos outros. Aquela doença da coceira, sabe? Coceira da língua. Já viu essa? A coceira da língua para falar mal dos outros. Com rede social ainda, é incrível. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa descendo, né, o reio, né, diz assim, né, palavra bem antiga, né, descendo o reio de uma outra pessoa. Ah, porque a pessoa fez isso. Parece que queria me induzir a eu tomar um partido, né, vamos dizer assim, né. Aí eu falei assim, meu irmão, ou minha irmã, tanto faz, né? A Bíblia diz que nós devemos perdoar. Perdoar. É no amor que se resolve. Eu estou aqui para ajudar a perdoar. Para espalhar problema, para espalhar coisa ruim, não estou não. Esse é o caminho. Mas há pessoas que têm prazer em falar mal e falar mal dos outros. Isso é entristecer o Espírito Santo. Nós devemos aprender a falar as coisas certas, as coisas boas, as coisas que levantam, as coisas que levam para cima, que levam a pessoa, que honram as pessoas. Em outras palavras, quando nós falamos com alguém, nós devemos sempre
falar o melhor da pessoa, devendo incentivá-lo a ser uma pessoa melhor. Com o seu exemplo, você mostrar que a sua conduta tem que ser diferente, em nome de Jesus. Devemos fazer com que as pessoas se sintam sobre si mesmo levantadas. E quando falamos com outras pessoas sobre outras pessoas, precisamos sempre proteger a reputação dela. Amém? Olha aqui. Ninguém está isento de não cometer erros. Ninguém. Eu, pastor Anselmo, Dimar, Dilson, Márcia, Toninho, você. Erros nós cometemos. Mas se alguém falar um erro do Anselmo, por exemplo, do pastor Anselmo, para mim, está certo? Eu posso evitar facilmente, assim, olha, eu conheço o pastor Anselmo. Pode até ser que ele tenha falhado. Pode até ser. Mas eu não vou permitir que você venha denegrir a imagem dele na minha vida. Você acabou a conversa aí. Porque eu conheço, eu sei quem ele é, um homem de valor, um homem de família, um homem de princípios, um homem de Deus. E acabou. Você mata a conversa. Agora, se você começa a dar ouvido, é verdade? Diga mais, é verdade? O que vai acontecer? Eu já vou ter a imagem do pastor Anselmo, desculpa aí, Anselmo, né? Mas assim, né? Vou ter a imagem do pastor Anselmo já deteriorada no meu coração. E estou dando corda para outra pessoa continuar falando. Isso vai se espalhando, porque daqui a pouco, se eu dei corda, eu vou querer falar para a minha esposa vai falar para outra, e assim vai, e daqui a pouco acaba com toda a imagem da pessoa. Meu irmão, você está entristecendo o Espírito Santo quando você age dessa forma. Agora vamos ver aqui o versículo 31. Vamos ver o 30 novamente, ou vamos ver o 30 e o 31. Então o 30 diz agora, nós vimos o 29, o 30 nós já lemos, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Todos agora o 31. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, calúnia. Isso. Então veja, meu irmão, quem está com você na sua vida é o Espírito Santo. Não é qualquer um, não. É o Espírito Santo. Faz parte da trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é qualquer coisinha, não. Não é pouca coisa, não. Deus está na sua vida. Estou repetindo, Deus e Espírito Santo está na sua vida. Dá uma glória a Deus, amém? É isso? Então o que acontece? E Ele está lá justamente para te guiar, para te orientar, para direcionar a sua vida, para te ajudar, para te consolar, para te aconselhar. Agora ele fala o seguinte, tenham muito cuidado como você trabalha agora com esse dom que Deus te deu na sua vida. Ou seja, viva com cuidado. Não aborreça, não ofenda, não entristeça. Porque se você começa a dizer coisas de morte, coisas que não procedem, palavras torpes, o Espírito Santo vai ficando triste. E a sua vida começa a ter agora um espírito, um sentimento agora de raiva, de amargura, de tristeza, de queixa, de rancor. Ou seja, quando nós discutimos ou brigamos em casa, você acha que o Espírito Santo está nisso? Então nós temos que tomar cuidado. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que há pessoas que entraram aqui nesta manhã que estão com raiva de alguém. Não tenho dúvida. E sabe o que vai acontecer? Se você não tomar cuidado, você sai daqui, volta para a tua casa com raiva de alguém ainda. E você acabou de participar da mesa do Senhor, onde diz, examine-se o seu coração. É bom vir à igreja, não é? É. Mas a gente tem que perceber coisas que precisam ser mudadas no nosso comportamento. Nós não podemos ser uma coisa na igreja e sermos outra coisa em casa, ser outra coisa no nosso trabalho, outra coisa no supermercado, ou onde você estiver se relacionando. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca disse que a igreja é o caminho, ele disse que Ele é o caminho. Aí ele diz para os seus discípulos assim, olha, eu venho a mim, se inspirem em mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. E a gente está sendo transformado dia a dia com a imagem de Jesus Cristo. Esse tem que ser a nossa meta. Esse tem que ser a nossa inspiração. Jesus Cristo, como Ele andou, como Ele viveu, como Ele se comportou nos relacionamentos. E eu tenho que aprender com Ele
a me comportar e não entristecer o Espírito Santo. Você sabia que a falta de perdão entristece o Espírito Santo? Você não pode sair daqui sem perdoar situações, sem que o perdão esteja na sua vida como um dos valores, um dos princípios que Deus quer trabalhar na sua vida. Você não pode participar da ceia do Senhor e estar com tanta raiva de alguém e você não declarar no reino espiritual, no cerebral, o perdão para transformar. E é bem verdade, se você não se arrepender, se você não escutar a voz do Espírito Santo, se você não perdoar, você vai retornar para sua casa do mesmo jeito que você entrou. Devemos valorizar, meus irmãos, o Espírito Santo em nossa vida, em nome de Jesus. O tempo voa, né? Mas como eu vou continuar depois, eu vou para o final aqui. Sabe, nós precisamos ter um pouco mais de paciência. O que mais a gente trata aqui de casais que brigam às vezes por nada. Por nada. Está na hora da gente começar a acreditar que as pessoas podem mudar, viu, meus irmãos? Porque eu estou vendo casamentos sendo destruídos por bobeiras, por coisas fúteis, por não acreditar que pode mudar situações, não acreditar que o Espírito Santo pode transformar situações. O Espírito Santo muda tudo, muda a situação, muda o teu jeito. Você precisa acreditar nisso. E está na hora de nós sermos um exemplo de amor, de estabilidade e de paz. Amém, né? Se você começar a pensar nisso de uma forma diferente, você está dando então a oportunidade que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Permitir que o Espírito Santo trabalhe. Deixar coisas sendo um pouco esquecidas. Porque se a gente num relacionamento, dentro de casa, que não é muito fácil, for levar ferro e fogo todas as coisas, a gente não tem casamento que suporta. Não tem filho que vai suportar os pais. Não tem pai que vai suportar os filhos. Mas nós precisamos agir com paciência, com amor. E deixar o Espírito Santo trabalhar e fazer a obra, porque, meus irmãos, o fruto do Espírito já está no seu coração. Já está lá o amor, já está lá a paz, já está lá a bondade, a longanimidade, a paciência. Tudo isso Ele já colocou no seu coração. Agora, você não pode falar assim, eu estou cheio de paciência, mas amor eu não tenho nenhum. Não existe isso, você é cristão. Tudo já está lá, o que você precisa é dar a oportunidade que Ele trabalhe na sua vida e desenvolva isso na sua vida, em nome de Jesus. As pessoas, sabe, meus irmãos, têm que querer o que você tem. Mas se você tiver raiva, ódio, palavra suja, ninguém vai querer. E você é um filho de Deus, você é um cristão. Você tem que fazer uma diferença, isso aqui é ser sal e luz. É você fazer a diferença e as pessoas entenderem que elas estão sedentas daquilo que você tem, e elas vão chegar a você e falar assim, olha, eu quero esta vida, eu quero esse estilo de vida, eu quero ter uma família equilibrada como a sua, eu quero ter os filhos equilibrados como os seus, porque você está sendo sal, luz, e você está representando o nome de Jesus, e o Espírito Santo está fazendo algo na sua vida, e aí se completa aquilo que Jesus disse, olha, vocês vão ter o Espírito Santo na sua vida, vocês vão ter poder para seres minhas testemunhas. Aprenda, meu irmão, aprenda a proteger o Espírito Santo em sua vida. Pode vir, Neto. Como eu disse, eu vou finalizar à noite. E à noite eu tenho mais 2 tópicos para falar sobre como não entristecer o Espírito Santo na sua vida. Mas nessa manhã nós podemos pensar um pouquinho na nossa vida. Como que está a minha conduta, como está a sua conduta. E pensarmos que se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar, a sua vida vai mudar. Amém? Nunca tenha um erro de achar que está tudo bem, sabe? Talvez um dos grandes maiores erros, está tudo bem, eu não tenho problema.
Nada está acontecendo em casa, está tudo certo. Parece que essa é a chave que o inimigo fala assim, tá, então agora eu vou. Mas quando você tem o Espírito Santo, cumprindo a função, desculpa disso aqui, que ele foi colocado na sua vida, quer te ajudar, consolar, alinhar com você, te guiar, as situações na sua vida se tornam diferentes para você tratá-las e para você ter vitória na sua vida. Nesta manhã de domingo de ceia, o que o Espírito Santo colocou no meu coração é que nós precisamos ter esse comportamento diferente como igreja de Cristo. Um comportamento onde as pessoas queiram saber, ou queiram, aqueles que não conhecem Jesus, queiram se inspirar na sua vida por algo melhor que você está oferecendo, porque o Espírito Santo, Deus Espírito Santo está sobre você. Dá para entender? Como nós precisamos disso. Nunca vai ser o suficiente. Sempre nós temos que aprender. Sempre nós temos que melhorar. Sempre temos coisas a melhorar. Como está você nos seus relacionamentos? Como está a sua vida no seu trabalho? Como está a sua vida em casa? Você está se comportando como o mundo diz que tem que se comportar? Ou como um servo de Deus que deixa o Espírito Santo conduzir as situações? Eu vou terminar com um exemplo que aconteceu na minha casa, há muito tempo. Eu acho que eu tive uns 15 a 16 anos. Então, na verdade, é um exemplo do meu pai e da minha mãe. Certa ocasião, lá em Campinas, chegou um casal de chineses, vindo da China, lógico. Teresa Shen e, se não me engano, era... Teresa, acho que era Ricardo Shen. Se for Ricardo... Teresa e Ricardo também não é o nome verdadeiro deles, porque era alguma coisa Shen, alguma coisa Shen. Mas vieram da China, vinham abrir uma empresa aqui, pessoas muito bem sucedidas financeiramente, a família deles já era de lá, iam abrir uma fábrica aqui, vieram então construir a fábrica e vim para cá. E chegaram lá na igreja. E aí conheceram meu pai e minha mãe. Meu pai tinha um bom costume, ele gostava muito de discipular as pessoas. Outro dia a gente foi até almoçar num restaurante aqui, conversando lá com o dono do restaurante, eu quero marcar um horário para... Pai, mas quem vai te trazer? Eu já queria discipular o dono do restaurante. Aí o cara falou, não, eu falei assim, pai, mas já temos alguns problemas aqui, né? Você não está dirigindo mais, né? Mas assim, até hoje ele tem esse costume, né? Ele gosta de falar de Jesus, colocar os valores, colocar os princípios. E não foi diferente lá naquele casal. Então chegou lá, e aquele casal ia na nossa casa toda semana. Toda semana eles iam lá. Gente boa, falavam um português difícil, mas foram aprendendo, estavam estudando português, entenderam todos os princípios da palavra de Deus e disseram sim para Jesus. Olha que benção. Disseram sim para Jesus. Um casal fantástico. Às vezes eu ia na casa deles comer arroz sem sal. Já comeu arroz sem sal? Ruim para caramba. Mas eu ia lá. E a Teresa ficou grávida. E aí o que acontece? Quando ela ficou grávida, aí descobriu que era um menino. Mas eu nunca me esqueço disso, porque eu estava na adolescência. E meus irmãos, eu não era um menino bonzinho assim, era bonzinho, né? Eu não era bonzinho, né? Menino de 15 anos aqui, como todo normal, né? Mas a Teresa e o Raimundo, o Ricardo, acho que é Raimundo. Ô, Ricardo. Ele chegou e falou assim, pastor, assim, eu fui tão impactado. Sabe, pelo Evangelho, não é pelo Evangelho, com a tua vida, olha que interessante, com o seu estilo de vida. Parece que eu estou vendo a cena aqui, por isso que eu tô...
Aí falou assim, pastor, eu estou tão impactado com isso, que nós queremos homenageá-lo. E o povo oriental tem muito disso, das homenagens, né? Então, pastor, assim, em sua homenagem, em homenagem da pastora Sara, tá certo? Nosso filho vai chamar Hamilton Carlos. Não esperava por isso, né? Hamilton Carlos Shen. Então, meus irmãos, existe um Hamilton Carlos Shen. Olha, por incrível. Mora em Alphaville hoje, o Hamilton Carlos Shen. Há um tempo atrás, até entrei, achei ele lá no Face. A família está lá. Você está impactando vidas? A sua vida impacta a vida, meu irmão. Viver o evangelho de vir à igreja não vai fazer a diferença. Porque você entra, sai, entra, sai. Mas quando você estiver disposto a ser testemunha, você vai receber o poder de Deus. E você vai fazer a diferença numa sociedade. Você vai fazer a diferença para a sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho. Quem sabe ver um chinês até te honra com o nome do teu filho. E esta manhã, manhã de ceia, na primeira parte desse tema que eu quero trabalhar, de não entristecer o Espírito Santo, eu quero que você tenha no coração o seguinte: as minhas atitudes podem sim entristecer o Espírito Santo, mas se eu tiver o Espírito Santo como meu aliado, tomando conta do meu ser, a sua vida vai ser bênção, vai ser bênção, vai ser bênção, vai ser bênção. Quer ser abençoado aí? Quer só ter uma família abençoada? Quer ser diferença no seu trabalho, nos seus relacionamentos? Vamos ficar de pé? Olha que lindo. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos fazer o coro mais uma vez, a igreja aqui, ó. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Põe a mão no seu coração aqui. Está pronto para mudar o coração? Está pronto para pedir do Senhor, Espírito Santo, não quero entristecê-lo? Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece tudo que somos. Nessa manhã de domingo de ceia, quando lembramos, fazendo memória o teu sacrifício, nós também lembramos que o Senhor espera de nós uma vida de consagração, de santificação, uma vida onde nós sejamos testemunhas do Senhor onde estivermos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muda o meu coração. Peça ao Senhor aí, muda o meu coração. Fala, muda o meu coração. Mais forte, muda o meu coração. Pai, eu necessito do Senhor. Espírito Santo de Deus, trabalhe na minha vida, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, no meu ser, nas minhas intenções. Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja transformação, Pai, e que sejamos testemunhas do Senhor Jesus. Testemunhas não só para falar, Pai. Falar é importante, sim,
mas testemunhas que sejam com a nossa vida, com o nosso exemplo. Que tenhamos, Senhor, ó Deus, o DNA de Jesus Cristo na nossa vida. Pai, muda os nossos corações, transforma as situações, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aplauda o Senhor mais uma vez.